Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o 10 mandamentos, de como realmente o 10 mandamentos deve ser lido. Deus, quando entregou para Adão do Chó, né, Noé, Abraão, Moshe, né, que é Moisés, os documentos em hebraico, o hebraico, na realidade, ele nunca deve ser traduzido. Por quê? Porque ali esconde segredos, secretos de Deus. Apenas pessoas sábias e inteligentes, pessoas que têm um dom de Deus, conseguem interpretar esses documentos. Porque Deus, quando criou a Torá, ele não queria que qualquer pessoa soubesse os seus mandamentos. Então, por isso muitas das vezes até os judeus, eles têm mania de esconder esses segredos da humanidade, o ensinamento correto de Deus, né? A leitura normalmente ela é muito literária, por isso que não se deve interpretar. Por quê? Porque se você traduzir a Torá, você não tem como descobrir o segredo, os secretos que tem. E ela em hebraico você tem como descobrir esses segredos, esses secretos de Deus. E o ser humano a vida toda aprendeu os 10 mandamentos, né? Como que eu sou o seu Deus que lhe tirou da terra do Egito, da casa da escuridão, né? da escravidão, perdão, né? Ele é o seu único Deus. Não ter outro Deus além dele, né? Não deve usar de forma leviana o nome de Adonai, o nome de Deus. Você deve lembrar sempre do Shabat, honrar o pai e a mãe, não matarás, né? Não cometer adultério, não furtar, não fazer falsos testemunhos ao seu próximo, né? E não cobiçar, né, a mulher do próximo ou as coisas do próximo. Então foi assim que você aprendeu o mandamento, né? São 10 palavras onde Deus ele determinou uma lei. Só que essa lei, na realidade, ela não é lida e interpretada dessa forma. A forma que se deve interpretar o 10 mandamentos é que o primeiro mandamento ele se junta com o sexto mandamento, o segundo com o sétimo, o terceiro com o oitavo, o quarto com o nono e o quinto com o décimo. Vamos ver como é que funciona isso aqui, certo? O primeiro mandamento, como ele diz que ele era Adonai, seu Deus, né, que tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. E o sexto mandamento é: não matarás. Você é a face de Deus. Nós somos a face de Deus. Quando Deus criou o homem, nós somos a semelhança e a face de Deus. Certo? Então, como nós somos, se você tirar a vida de uma pessoa, o que você está fazendo? Você está agredindo a Deus. Porque nós somos a face de Deus. Ah, mas aquela pessoa ela é ruim, ela é má, né? Ela não é ruim, ela não é má. Tá? Ela apenas está dominada pelo mal, porque ela passou a vida dela todinha sendo dominada. Ela deixou as portas delas abertas para que os espíritos malignos entrassem e fizesse dela o que ela faz. Milhares de pessoas na Terra são possuídas. Infelizmente, os espíritos antepassados invadem seu corpo para te possuir e fazer com que você pratique coisas erradas. Então, a partir do momento que você tira a vida de uma pessoa, você está. É como se você estivesse matando a Deus, né? Eu sei que Deus você não tira a vida, mas eu falo como se você estivesse matando a Deus. Você está agredindo, ferindo a Deus. Tá? Por isso que você nunca deve fazer mal a uma pessoa. Porque a partir do momento que você faz mal a uma pessoa, ou bate numa mulher, numa criança, seja lá o que for, pratica a violência com uma pessoa, você está praticando contra Deus. Por quê? Porque nós somos a sua semelhança. Tá? Então, por isso você nunca deve praticar. Você pode ver, ó, olha só
primeiro contexto, como é que faz sentido? Né? Ele é Adonai, seu Deus. Né? O único Deus, seu único Deus. Então, a partir do momento que. E não matar, quer dizer, por quê? Você não deve matar por que motivo? Por esse motivo. Porque nós somos a semelhança de Deus. Vamos para o segundo. O segundo é com o sétimo. Né? Não tenha outro Deus além de mim. Não faça para você nenhuma imagem esculpida ou de qualquer tipo de representação do que há em cima do céu e na terra, né? E sobre a terra, e nem nas águas, embaixo das águas, nas linhas das costas. Você não deve nem se curvar a elas, nem lhe servir, pois Adonai, seu Deus, o Deus zeloso, ele castiga, né? Castiga os filhos pelos seus pecados, dos pais, e até a terceira e a quarta geração de quem me odeia. Quer dizer, quando você passa a adorar uma imagem, você está odiando a Deus, tá? Mas demonstro graças até a milésima geração para quem me amar e obedecer a minha mitzvot. Então, esse aí é o segundo, né? E já o sétimo é não cometer adultério, certo? Aí você vai me perguntar, o que o não cometer adultério tem a ver com não ter outro Deus além de mim? Vamos lá. De acordo com a lei de Deus, Deus ele é Pai, ele é único, ele é homem, certo? Vamos fazer assim. Nós somos a esposa de Deus, todos nós na terra somos a esposa de Deus. Então nós só podemos ter um marido, um marido. Nós somos as esposas e Deus é pai. Deus é marido, é o pai, né? Então nós só podemos ter um marido, só podemos ter um Deus. Mas Deus pode ter várias esposas, certo? O Deus, ele permitiu que o homem poderia ter várias esposas. Como um homem pode ter várias esposas, tá? Isso é um outro assunto, mas tá fora do 10 mandamentos, né? Não vamos discutir esse assunto aqui agora. Nós temos que discutir a partir do momento que você adorar um outro Deus, a partir do momento que você tiver um outro... É mesmo assim, se a mulher tiver um outro marido, arrumar um outro homem, ela está praticando o quê? Um adultério. A partir do momento que você arrumar um outro Deus, você está praticando adultério contra Deus. Porque Deus é seu único. Ele é único. Então, a partir do momento que você adorar a Deus e adorar um outro, você está cometendo adultério contra Deus. Entendeu? Esse é o verdadeiro adultério. O adultério é o quê? É amar, né? É você adorar um outro, né? Você está praticando adultério por quê? Porque você está adorando um outro. Muitas pessoas adoram vários ídolos, né? Criam imagens e ficam adorando, prostram perante a ele, choram, oram, e você está cometendo adultério contra Deus, porque Deus só existe um, não existe outro, não existe trindade, tá? Só existe um Deus único, tá? Filho de Deus, Deus tem vários, tá? Adão é filho de Deus, veio pelo Espírito do Pai, tá? Cristo também é filho de Deus. Cristo já veio pelo Espírito e veio pela mulher, Maria, tá? Os anjos, todos nós somos filhos de Deus. Os anjos no céu estão, próprio em Jó mesmo fala, quando os filhos de Deus o visitaram a Deus, quer dizer, os filhos de Deus visitaram a Deus. Quem mais visitou a Deus? O maligno que caiu. Ele também é filho de Deus, ele caiu. Hoje ele não faz mais parte lá da divindade, né? Estar presente com Deus, mas ele é filho, ele foi criado por Deus. Todos nós somos filhos de Deus, tá? Da mesma forma que ele você todos nós somos filhos de Deus. Então você não deve de forma alguma, né? Você não tem só um único pai, né? Você não é filho de um único pai ou de uma única mãe, né? Então você não pode ter... Você não tem vários pais, né? Não foram vários que te germinaram, né? Então você só tem um único Deus,
Certo? Então, esse é o segundo com o sétimo. Vamos para o terceiro. Você não deve usar de forma leviana o nome de Adonai, seu Deus. Tá? Pois Adonai não deixará impune quem usar o seu nome de forma leviana. E aqui, o oitavo é não furtar. Você vai me perguntar, o que furtar tem a ver com, né, a forma leviana, né? Quando a pessoa ela rouba, ela pratica um furto. Quando ela é pega, que é a primeira palavra que ela fala: juro por Deus que não fui eu que roubei. Não é isso que ela fala? Ela não jura por Deus que não foi ela que roubou? Então, a pessoa que praticou o crime, o que ela fez? Ela levantou de forma leviana o que? Um falso, né? Então, quer dizer, toda pessoa que furta, ela levanta um falso uma falsa, né, de forma leviana o nome de Deus, né? Por isso é muito errado as pessoas falarem certas palavras, tá? Usar o nome de Deus usando certas palavras. Você nunca deve usar o nome de Deus usando certas palavras. Você vai estar levantando, tá? Levando de forma leviana o nome de Adonai, o nome de Deus. Então, quer dizer, isso é uma prática que eu vejo assim, milhares de pessoas levantar o nome de Deus, né? Falar o nome de Deus em vão, né? Que é falar o nome de Deus em vão. Acontece uma coisa, a pessoa vai e fala o nome de Deus em vão, né? Coloca o nome de Deus em coisas absurdas. Você nunca deve fazer isso. Da mesma forma, não furtar. Então, você nunca deve colocar o nome de Deus em vão. Jamais. Isso é um pecado muito grande. Vamos para o quarto com o nono. Lembrar-se do dia do Shabat. Esse é o Shabat. Shabat para quem? Quem sabe, isso aí é o sábado, tá? Para separar para Deus. Você tem 6 dias de trabalho e realizar todas as suas tarefas. Mas no sétimo, que é o Shabat, para Adonai, seu Deus, não realize nele nenhum tipo de trabalho. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem seu escravo. Hoje nós não temos mais escravos, ainda existem países que existe escravidão, né? Nem seu gado, nem seu estrangeiro, né, que está com você, né, a pessoa que está na sua casa, né, dentro dos seus portões, da sua propriedade, né, se tiver um visitante dentro da sua casa, você não pode fazer com que ele trabalhe no sábado. Pois com 6 dias, Adonai, nosso Deus, fez o céu e a terra, o mar e tudo que há nele, né, tudo que existe. Mas no sétimo dia ele descansou. Esse é o motivo porque Adonai abençoou, né, tem abençoado o dia do Shabat e tê-lo separado para si. E você tem um nono, que seria o quê? Não dê falso testemunho contra o seu próximo, né? O que o Shabat tem a ver com o falso testemunho? Contra o falso testemunho do seu próximo. Vamos lá. Pessoal, nós temos que entender o seguinte. Vamos lá. A antiga igreja, né, que Constantino criou, junto com o sacerdote na época, que nós não, quem é inteligente, quem estuda, sabe de que igreja que eu estou falando. Né, a igreja idólatra, que foram criados pelos gregos, o povo mais idólatra que existe, que adoravam Deus Sol, Deus de tudo quanto é tipo que não existem, né? Deuses que não existem, né? Aqueles deuses imundos que eles criaram, né? Então eles precisavam inventar um deus,
Eles se aproveitaram da história de Cristo, do Filho de Deus, pegaram os documentos, encontraram os documentos, escrito por gregos, gregos ainda por cima, o povo mais idólatra que existe ainda. A maioria das escrituras ainda é em grego ainda. Se fosse tivesse escrito em hebraico, mas não em grego. Alguns são escritos em grego, ou romanos, né? Então, eles precisavam criar um falso Deus, né? Eles eram adoradores do Deus Sol. E o adorador do Deus Sol, o Sol, era comemorado no domingo. Então o que essa igreja fez? Ela foi e criou esse Deus, esse falso nome, né? Esse que é o anticristo. Quem for inteligente vai entender o que eu estou falando. Ele pegou um falso nome, né? Inventou um nome, praticamente, né? E simplesmente mudou as leis de Deus, adulterou algumas coisas na lei de Deus, né? Não é nem a lei de Deus, porque na realidade o Novo Testamento foi escrito por homens, não foi escrito por Deus. O que foi escrito por Deus foi a Torá. E já o Novo Testamento foi escrito por homens. Os apóstolos já estavam mortos. Vejam só. Os documentos foram encontrados, foram escritos 200 anos depois da morte de Cristo. Os apóstolos já estavam todos mortos. Quem escreveu esses documentos? E alguns ainda escritos em gregos, romanos. Então quem escreveu? Deus que não foi, né? E nem os apóstolos já estavam mortos, eles foram perseguidos e mortos. Eles também não foram, né? Então, se não foram os apóstolos que escreveram porque já estavam mortos, quem escreveu esses documentos? Eles têm 200 anos depois da morte de Cristo. Então isso é uma enigma muito grande aí, que quem for inteligente vai entender o que eu estou falando. Então, quem adora o domingo está adorando o Deus Sol, criado por Constantino. Falso nome. Isso aí é Apocalipse. Se você for pegar Apocalipse, tá? E Apocalipse está lá. Que muitos o adorarão, muitos louvarão o seu nome. Seu nome, ó. Muitos adorarão e louvarão o seu nome. O nome criado por Constantino. Tá? Porque o nome verdadeiro dele não é esse. Mas muitos louvarão, muitos morrerão no seu nome. Quantos milhões de pessoas morreram no nome dele? Milhões de pessoas morreram no seu nome, né? E ele fez com que as pessoas o trocassem o sábado pelo domingo. Que aí as pessoas começam a adorar o Deus Sol. Então todas as pessoas que folgam no domingo, que ficam aí fazendo o domingo como se vocês estão adorando o Deus Sol. Vocês não estão adorando a Deus. Por isso eu falo que mais de 99% da população humana corre o risco de não frequentar o céu, né? De perder esse reino. Mas eu estou aqui exatamente para dar esse alerta, para avisar você, para tomar cuidado, parar de ser enganado. Tá? Você passa a estudar mais, pede a Deus, faz com que eu fiz a minha vida inteira. Eu tinha dúvida das coisas, eu não acreditava em certas coisas, eu achava estranhas algumas coisas e pedia para Deus me ensinar. Não foi o homem que me ensinou, não. Deus foi me ensinando aos poucos muitas coisas, muitas palavras. E Deus me mostrou para mim muitas coisas. Então, por isso que você tem que lembrar sempre do Shabat, o sábado, né? E o falso testemunho é o quê? A partir do exato momento que você não faz do seu sábado o 7º dia de descanso, você está levantando um falso testemunho contra Deus. Por quê? Deus escreveu na Torá que 6 dias trabalhou e o 7º ele descansou. Foi ou não foi? Então, se você concorda com Deus, né, você não pode o quê? Fazer contra. A partir do momento que você faz contra ao que Deus manda, você está fazendo o quê? Um falso testemunho. Você está levantando um falso testemunho contra Deus. É como se dissesse para as outras pessoas que aquilo que Deus falou é mentira. Não!
Você não vê aí o ensinamento do anticristo? A maioria das milhões de pessoas aí aprende ensinamento do anticristo. Não, que isso? Ó, o outro veio, aboliu isso. Mentira. Isso está em Mateus. Ele mesmo já falou lá em Mateus. O quê? Você pensa que eu vim para abolir a lei dos profetas? Não, eu vim para complementar. O Filho de Deus falou isso. Tá? Mateus 5,17. Ele não veio para mudar a lei de Deus, ele veio para complementar. Ele veio para acrescentar. Então o ensinamento do anticristo faz o quê? Não, pode comer carne de porco. Não, que sábado o quê? O dia sagrado é domingo, é o dia do Deus Sol. Vai adorar o Deus Sol, vai adorar o demônio. Demônio não, maligno. Vai adorar o maligno. O anjo caído, né? Então você, a partir do momento que você faz contra o que Deus lhe ensinou, você está fazendo um falso testemunho contra Deus. Você está fazendo um falso testemunho contra as leis de Deus. Deus está mostrando uma coisa e você está falando outra. Está mandando os outros fazer outra. Tá? Como muitos pastores de igreja fazem. Faz com que você faça de outra forma. Botando palavras na boca de Cristo, nosso Messias. Falando que o nosso Messias falou isso e ele não falou nada daquilo. Né? Botando palavras na boca do Messias e o Messias não disse nada daquilo. Então você toma cuidado com o que você faz, porque você vai pagar por isso. Tá? E vamos por último, né? Que é honrar seu pai e sua mãe. Lindo esse, honre seu pai e sua mãe, né? Para que viva muito na terra, que Adonai, seu Deus, dá a você, certo? E o último ali é não cobiçar, né? É a casa do próximo, a mulher do próximo, né? Nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, ou qualquer uma coisa que te pertença. Que pertence ao próximo, né? Vamos lá. Honrar o pai e a mãe. Primeiro nós vamos falar sobre cobiçar a mulher do próximo, tá bom? Aí depois nós falamos do restante. Honrar o pai e a mãe. Isso. O que acontece é o seguinte, pessoal. Vamos voltar ao famoso adultério, né? A partir do momento que você estiver na cama com a sua esposa, você tem que amar a sua esposa e pensar nela. Se você estiver na sua cama com a sua esposa, você estiver pensando na sua esposa e a sua esposa estiver pensando em você, vão baixar duas luzezinhas, que são os espíritos. O espírito da sua esposa e o seu espírito. E esse espírito vai entrar na criança. Quando essa criança crescer, ela vai reconhecer você como pai. E ela vai reconhecer você como a mãe. Então ela vai te respeitar. Por quê? Porque na hora que você estava ali no ato de amor, lindo, bonito, você pensou no seu marido e seu marido pensou em você. Então, a criança que nasceu, ela nasceu com o espírito dos dois. E ela vai te honrar, te respeitar. Você já viu aí crianças que honram e respeitam o pai até a morte? Por quê? Porque os pais, na hora do ato, da consumação, cada um pensou um no outro. Mas se você tiver com a sua esposa pensando numa outra mulher, cobiçando a mulher do próximo, né? E a sua mulher está pensando em você. Aí esse filho vem e nasce. Aí esse filho vai e começa a ser mal criado com você, porque o espírito que está nela, ela não te reconhece como pai, né? Não, nesse caso você pensou na outra mulher, perdão, você pensou na outra mulher, então ela não reconhece a mãe, né, como mãe. Por quê? Porque você pensou em outra mulher. Porque na hora que você pensou em outra mulher, baixou o espírito da outra mulher com o seu espírito. Então essa criança, ela não vai reconhecer a mãe, ela não vai reconhecer a mãe. Por isso você vê muitas crianças batendo na cara da mãe, muitas crianças desobedecendo a mãe, xingam a mãe, porque ela não reconhece a mãe. Porque o marido ficou cobiçando a mulher do próximo, ficou pensando no ato, na hora do ato do relacionamento,
ele ficou pensando na mulher do próximo. E o espírito que baixou dessa criança, ela não reconhece aquela mãe, porque ela é filha de outro. E da mesma forma, se a mulher pensar no outro homem e você pensar na sua esposa, vai ser a mesma coisa. Aquela criança não vai obedecer você porque a sua esposa não pensou em você naquele ato. Ou quando os dois, ela está pensando em outro e você está pensando em outro, e os filhos não obedecem um dos dois, né? É o que mais acontece, muitas das vezes até isso, né? Os filhos não obedecem nem os dois, porque ambos ficaram cobiçando o próximo, né? Então quando se fala honrar pai e mãe, está se falando disso. Por quê? Porque você simplesmente as pessoas estão cobiçando algo do próximo, tá? Se você cobiçar a casa do próximo, a escrava, que hoje não se tem escrava, mas vamos pensar que é um funcionário de alguém, né? O seu boi, seu cavalo, sua jumenta, sua casa. Então o que acontece? A partir do momento que você está cobiçando algo de alguém, você vai trazer aquela energia daquilo que a pessoa tem para você. Que muitas das vezes aquela energia não é boa. Porque você está cobiçando algo de alguém e você está querendo roubar aquela energia que aquela pessoa tem. Existe assim uma passagem, né, que os judeus falam. Existe 10 pessoas, vamos lá, 10 pessoas, todas essas 10 pessoas reclamavam da sua vida. Aí veio esse anjo e falou assim, ó, eu vou trocar a vida de vocês. Você quer ter a vida de quem? Ah, eu queria ter a vida daquela pessoa ali. Então você vai ter a vida dela. E assim vice-versa. Cada um escolheu que vida que ele queria ter e o anjo foi e fez isso. Durante uma semana. Depois de uma semana, perguntou para eles se eles queriam continuar com a vida da outra pessoa ou vocês queriam a sua vida anterior. E todas elas queriam a sua vida anterior, porque não aguentou a vida do outro. Cada um tem uma vida diferente. Cada um tem uma história de vida diferente. Você pode pensar assim, aquele cara é rico, mas ele pode ter doenças na família, ele pode ter dívidas muito altas, ele pode ter muitos problemas. O motivo dele ter dinheiro não quer dizer que ele seja feliz. Todos nós sabemos que tem muitas pessoas que são ricas e elas não são felizes. Pô, por que tem ricos famosos usando drogas? Se ele é tão feliz, por que ele está usando droga? Significa que ele não tem felicidade, né? Provavelmente muita solidão, ou pessoas que estão à sua volta são só interesseiras. Então muitas das vezes a vida do outro não é boa. Então você não deve cobiçar a vida do outro, ou qualquer coisa que a outra pessoa tem, que você pode trazer aquela energia ruim, muitas das vezes até ruim para você, para sua vida. Tá? E sua vida acabar não dando certo, tudo dando errado, porque você fica cobiçando algo de alguém. Que você quer, desejando algo de alguém, entendeu? Se você assim, tem uma casa à venda, pô, eu desejo aquela casa, tudo bem, você pode desejar porque ela está à venda, mas a partir do momento que ela não está à venda e você chegar lá, eu quero comprar tua casa, eu quero tua casa, me diz quanto você me vende que eu quero, você está cobiçando algo de alguém, entendeu? Se ela está à venda, você não cobiça, por quê? Porque ela está à venda. Mas a partir do momento que ela não está à venda e você quer, né? Ou não, eu quero aquela mulher é minha, eu vou dar em cima dela, eu quero ela para mim, né? Então você está cobiçando algo que não é seu, certo? Não lhe pertence. A não ser que ela seja a sua própria alma gêmea. Nós temos um assunto aí, tá? Quem quiser participar desse canal, nós temos diversos assuntos que falam sobre almas gêmeas, tá? Demônios, anjos caídos, demônios, viagem no tempo. Nós temos diversos assuntos. Quem quiser participar do canal pode entrar no canal e vai ver que tem vários assuntos aí que nós estamos falando aos poucos, né? E eu também tenho que falar mais sobre as letras hebraicas. Então, meu amigo, eu estou deixando aí para vocês essa deixa, o que seria o 10 mandamentos na realidade, né? E por que ele nunca deveria ter sido traduzido, deveria ser sempre mantido em hebraico, porque existem segredos nos mandamentos do Pai. Eu te provo isso porque eu sei que existem palavras que você vê que existem segredos
Eu poderia até preparar um material para isso, para te poder explicar e mostrar um desses segredos, né? E aí fica essa dica, te mostrando como realmente deve ser dito os 10 mandamentos, qual é a forma correta, né? E obrigado.